entanto, no caso do Brasil, o recorte que fazemos é a necessidade de acreditarmos na ciência e a ciência se fazer acreditada. E nesse aspecto da importância da universidade, da ciência, é interessante destacar o recente trabalho de pesquisa feito por duas mulheres brasileiras, negras, que conseguiram sequenciar o genoma da Covid-19 em um tempo recorde de 48 horas. Enquanto que outros países, como a Itália, por exemplo, estavam levando, em média, uma semana para este sequenciamento. E foram justamente a Jaqueline de Jesus, que utilizou uma técnica que a professora Esté Sabino trouxe para o Laboratório de Medicina Tropical da USP há 4 anos atrás, durante uma outra epidemia do vírus da Zika. E isto apontou exatamente um norte por meio da metodologia científica para o conhecimento do coronavírus que chegou ao Brasil a partir das amostras procedentes do Instituto Adolfo Lutz, que teve os primeiros casos de coronavírus no Brasil registrados. Então, o que essas cientistas de gerações diferentes fizeram foram colocar a ciência brasileira na vanguarda mundial. Mas mostraram ainda que a ciência ela é feita no dia a dia e num trabalho silencioso nos laboratórios e com muita dedicação e esforços, porque a professora Esté é um desses exemplos e encontra-se há 34 anos dedicando-se à medicina, à pesquisa, fazendo formação científica. E a Jaqueline, a jovem pesquisadora, a tem como referência. Mas existem inúmeros exemplos de pesquisadores dedicados pelo país afora, de norte a sul, e que, inclusive, durante esta pandemia, vem se desdobrando em sua labuta diária em busca de soluções e enfrentamento desta crise. E são as universidades públicas que, no Brasil, respondem pela maioria das pesquisas, cerca de 90%. E essas universidades foram fortemente atacadas com cortes de verbas e estão ameaçadas em sua autonomia no atual governo, numa tentativa de desmonte e credibilidade. Inclusive, falaram que fazíamos balbúrdias em seu interior. Um outro recorte a ser feito é que a pesquisa ela se faz com investimentos. E no Brasil é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, que foi criado em 1969, quem vem alavancando-a. E este fundo foi recentemente ameaçado pela PEC dos fundos públicos, quando vislumbrou-se a sua extinção. Isso representaria um retrocesso sem precedentes no Sistema Federal de Apoio à Ciência e Tecnologia. Inclusive, o FNDCT já havia sido impactado por uma outra emenda constitucional que estabeleceu um teto para a despesa pública. Tudo isso porque está se perseguindo um Estado mínimo. E diante da situação atual, o que a gente percebe com muita força é que precisamos de um Estado forte que invista em saúde, ciência, educação e bem-estar social. E foi graças a esforços da própria Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, ICT-PBR, que o FNDCT foi poupado desta PEC dos gastos públicos. E não podemos esquecer que foram com recursos do FNDCT que durante 50 anos a FINEP apoiou a implantação do sistema de pós-graduação no país. E sabemos que são nas pós-graduações que as pesquisas começam, de fato, a acontecerem. Nunca se fizeram tantas propostas de emenda à Constituição, as PECs,
com o claro intuito de descumprirem os preceitos legais que foram conquistados e dispostos na nossa Constituição Federal de 1988, que caracteriza a nossa jovem democracia brasileira, ainda muito frágil, como no atual governo. E o que a gente precisa saber e ter em mente é que seremos um país desenvolvido em pesquisa se todos os elos dessa corrente pesquisa estiverem fortalecidos em todas as regiões do país e em todas as áreas do conhecimento. Portanto, a ciência precisa de mais investimento, porque ela responde de forma transparente, e muitos pesquisadores formados nas nossas universidades precisam serem respeitados e valorizados para evitarmos a fuga de cérebros que já vem ocorrendo no país. Mas estamos juntos, refletindo e na mesma nau. E tenho a esperança que o mundo não será mais o mesmo após essa catástrofe silenciosa e passará a buscar o ser mais. Grande abraço, fiquem em casa e vamos todos à marcha virtual pela ciência no Brasil, que estará ocorrendo no próximo dia 7 de maio. Conto com a presença de todos vocês.